Maior facilidade na obtenção de recursos a prazos dilatados e com custo de juros menores do que aqueles praticados nos empréstimos bancários é o que as empresas que operam no país poderão ter depois de se organizarem para entrarem no mercado de capitais. Angola está a criar as melhores condições para a entrada em funcionamento do mercado de capitais. O Estado e as empresas angolanas vão ganhar, assim, uma excelente fonte de financiamentos a longo prazo. As vantagens do mercado de capitais para a economia angolana são aqui adiantadas pela administradora executiva da Comissão de Mercado de Capitais. O mercado de capitais, no seu sentido mais abrangente, é importante porque fornece alternativas de financiamento e investimento diferentes da que, maiores, mais amplas do que as que existem atualmente, muito relacionadas ao setor bancário, através do mercado de dívida pública, dívida corporativa, mercado de ações, mercado de derivados, de modo que há um conjunto de instrumentos que ficam a dispor das empresas e das famílias para, por um lado, as empresas se financiarem ou capitalizarem, assim terem recursos para levar em frente os seus projetos, e, por outro lado, para as famílias rentabilizarem as suas poupanças e, assim, verem aumentado o seu nível de riqueza e assim terem esses recursos disponíveis para outros que precisam de financiamento, de modo que é um conjunto de benefícios que no final do dia entendemos nós vão contribuir para assegurar a dinamização da produção nacional e a dinamização de outros setores, dos serviços, e para a nossa bandeira, a nossa meta que temos defendido com muito vigor nos últimos anos, que é a diversificação da economia, que se vai refletir no desenvolvimento e no bem-estar social. Para este ano está previsto o arranque das operações no mercado de dívida pública. A constituição da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, BODIVA, está na sua fase final. O Poder Executivo determinou a constituição de uma empresa de capitais integralmente públicos, com a finalidade de gerir os mercados regulamentados. Será designada por Bolsa de Dívida e Valores de Angola, BODIVA. Esta sociedade de capitais públicos, que no futuro podem ser abertos a privados, está já na fase final da sua constituição legal e também já foi concluído o concurso público de escolha da plataforma tecnológica de suporte às atividades de gestão dos mercados regulamentados e serviços conexos. É assim expectável que se iniciem, ainda durante o primeiro semestre, os programas de formação dos operadores, bem como o lançamento do ambiente de testes e de ligações informáticas entre a BODIVA e as instituições que pretendam operar no mercado. 2 painéis, um dedicado ao debate em torno das principais necessidades e constrangimentos dos potenciais emitentes e outro dedicado à mesma reflexão, mas pela ótica dos potenciais investidores, animaram a primeira Conferência Anual sobre Mercado de Capitais. O Standard Bank Angola, promotor desta iniciativa, entende que o nosso país tem potencial suficiente para trilhar um caminho mais promissor neste domínio. A boa nova, há várias, não é? A primeira é que claramente Angola, embora possa ter chegado um pouco mais tarde que outros países africanos, vai beber da experiência e dos obstáculos que tiveram que ser ultrapassados noutros mercados, portanto, desde mercados mais pequenos como o Malau e o Botsuana, etc., que já atualmente são mercados desenvolvidos, como mercados maiores como a África do Sul e a Nigéria, nós podemos tirar lições desses mercados e rapidamente atingir um nível de maturidade que levou outros mercados a muito mais tempo a chegar lá. A outra boa notícia é que existe um apetite natural por parte de investidores em diversificar a sua carteira de investimento na África, e Angola, sendo naturalmente uma das economias mais importantes no continente africano, é quase uma condição necessária para esses investidores investir em Angola por via do mercado de capitais. Investidores nacionais e internacionais estão prontos para investir no mercado de capitais em Angola. Acho que o grande interesse desses novos instrumentos para nós é que uma flexibilidade, temos possibilidade de
investimos bonds em longo prazo, curto prazo. Acho que em termos de competitividade de custos vai ser muito interessante, vai ter mais competição também no mercado financeiro e vamos poder aproveitar de poder emprestar para novos desafios, novos projetos. Com o arranque do mercado de capitais, Angola dá mais um passo importante no processo de diversificação da sua economia. Como sabemos todos, o país é ainda jovem, tem um futuro a construir, apesar de termos já alguns aninhos sobre a data da independência, mas é ainda um país jovem em termos de construção da economia. E os desafios que se impõem são inúmeros, os quais eu me atreveria a traduzir simplesmente na necessidade de se fomentar um desenvolvimento sustentável da economia, com particular enfoque para os setores de base, mas igualmente para os setores intermediadores de serviços e promotores de desenvolvimento, como é o caso do setor financeiro e do mercado de capitais. E nesse contexto desempenham papéis fundamentais os vários interventores do mercado financeiro, sendo mais uma vez de destacar o setor bancário pela sua capacidade de conciliar interesses entre os excedentes de recursos disponíveis e as necessidades de financiamento, o mercado de capitais com toda a sua estrutura de instituições pelas alternativas de financiamento que oferece à economia por via da liquidez aos instrumentos ali negociados e do processo de capitalização dos seus emitentes, o mercado segurador e pensionista pela sua capacidade de investir, dada o volume de liquidez que normalmente caracteriza este setor. Este ano, o mercado da dívida centralizou os debates na primeira Conferência Anual de Mercado de Capitais em Angola.